Nós estamos realizando a cobertura do lançamento do livro Psicologia, Saúde e Hospital, Contribuições para a Prática Profissional, que é esse que está aqui. E nós vamos fazer uma roda, um bate-papo com os organizadores do livro, que é Eunice Nogueira, que chama ela para Miranda, desculpa. Liliane Santos. E o Éder Nogueira. Bom, gente, a gente realizará um bate-papo em 3 blocos. Ao final de cada bloco, se vocês quiserem, podem fazer perguntas. Aí tem as meninas aqui na lateral. É só sinalizar que elas vão até vocês para pegar a pergunta. Inicialmente, eu vou falar um pouco sobre o currículo de cada um deles, sobre as experiências. Eu vou começar apresentando a Eunice. Ela é psicóloga, especialista em educação e psicologia hospitalar, professora em curso de pós-graduação, professora na residência multiprofissional do Instituto da Santa Casa e professora aqui na Faculdade de Pitágoras. Não é isso, Eunice? Mais alguma coisa a acrescentar? A Liliane é psicóloga hospitalar, ela é especialista em clínica psicanalista, especialista em psicologia clínica hospitalar, ela é mestranda em psicologia na UFMG e preceptora da residência multiprofissional da área de saúde do Odilon Berres. Isso, Liliane. O Éder, ele é psicólogo social, clínico e hospitalar, é mestre em psicologia pela UFMG, doutorando em psicologia pela UFMG, gerente de gestão de pessoas e do trabalho, preceptor e docente na residência multiprofissional em saúde hospitalar do Odilon Berres. E também faz ênfase em urgência e emergência em saúde do idoso. Não é isso, Éder? Sejam bem-vindos. Bom, primeiramente, vou começar perguntando para vocês como que surgiu a ideia do livro. Bom. Oi? Antes da Lili comentar como surgiu a ideia do livro, eu queria agradecer à faculdade pelo espaço cedido, a professora Lorenza, coordenadora do curso de jornalismo, e o professor Getúlio, professor também do curso de jornalismo, que está possibilitando o evento aqui. Bom, gente, só para situar um pouco assim, como é que começou essa história, né? Que na verdade são algumas histórias que se encontram, né? Para a execução desse projeto, né? Que para a gente é muito caro, muito importante, né? De que é um fruto de um trabalho mesmo, não só de organização do livro, mas de todo o nosso percurso na prática profissional, né? A ideia, na verdade, me ocorreu a partir da experiência, tanto de prática quanto da residência multiprofissional, né? Que suscita muitas questões, reflexões e construções também, né? Então, assim, a psicologia hospitalar é um campo relativamente novo e precisa de muitas amarrações teóricas com a prática, né? Então, provoca muitas inquietações no nosso fazer profissional, né? Há 4 anos eu comecei a organizar um curso de formação em psicologia hospitalar, muito a partir dessas inquietações da residência, né, dessa prática em serviço, ensino e serviço. E aí a gente começou a organizar, muito com a ajuda dos profissionais do Odilon Berres, né, do hospital. O Éder faz parte desse curso. Então, tem 3 anos que a gente organiza esse curso de formação e me surpreendeu muito. Alô? Oi. Me surpreendeu muito o retorno que eu tive dessa formação, pela procura que era muito grande, pelo interesse das pessoas, e foi um curso que produziu muitos frutos assim, em termos de aprendizado, né, e por isso que a gente continuou organizando e aprimorando, né? E depois de um tempo organizando esse curso, assim, no 2º ano de organização, me ocorreu a ideia de sistematizar essa formação
e as construções que a gente faz e discute na residência, na prática, nas formações que a gente organiza, de sistematizar num livro para poder trazer contribuições para a prática de outros profissionais, trocar experiências, né? E aí, nesse percurso, a gente já estava junto na organização, eu e Éder, a gente encontrou com a Eunice, que também já tem um percurso muito grande, tanto de prática, né? Ela trabalhou com a gente muitos anos no Odilon, né? E um percurso muito grande na formação também, né? Como professora, né? Enfim, ministrando muitas aulas e palestras, né? E aí eu conversei com a Eunice sobre esse projeto, na oportunidade a gente estava na formação de uma turma de residência, e nessa formação de apresentação de uma das residências que a Eunice orientou, mesmo não estando mais lá no hospital, né, como psicóloga, porque hoje ela atua como professora, né? E aí eu falei com ela desse projeto, do livro, e ela ficou muito animada, assim, acabou entrando assim, muito engajada nesse projeto, e a gente acabou fazendo uma junção de um outro projeto que, na verdade, ela já tinha há alguns anos, que era da publicação do Histórico da Psicologia Hospitalar em Minas Gerais, que é uma publicação inédita, né? A gente tem as referências que a gente tem de publicação da história da psicologia hospitalar, são principalmente de São Paulo, do Rio, né? Mas a gente não tem nada em Minas, e a gente tem um percurso muito grande de atuação, e a gente tem também, a gente é precursor em muitas práticas e atuações aqui, né? Por isso a importância da gente ter isso formalizado, para poder divulgar e poder trocar experiência com outras instituições, né? E aí a Eunice entrou assim, muito engajada e acabou entrando com a gente na organização, e a gente definiu junto o projeto do livro, o que seria o objetivo principal, que acabou se configurando nas nossas conversas, né? E a gente definiu que o livro seria assim, para trazer contribuições para a prática, que trouxesse o nosso percurso, o nosso fazer, que trouxesse casos, que trouxesse as clínicas que a gente atua, que trouxesse formas de fazer e que pudesse orientar o trabalho do psicólogo, auxiliar nesse trabalho, auxiliar os estudantes na formação, né? Então, a gente contemplou, assim, né, quem teve a oportunidade de ver o livro, de ler, é um livro que é abrangente, assim como a gente propunha no curso de formação, que contempla vários temas, né, de atuação, de várias clínicas de atuação do psicólogo dentro do hospital, e muito articulado com a rede de saúde. Por isso que a gente preservou no título e também nas discussões no livro o tema da saúde, né? Porque o hospital, na verdade, é a ênfase que a gente acabou dando, porque reflete nosso percurso, que mais no hospital, mas que não pode se fazer desarticulado de toda uma rede de assistência à saúde, né? Que não é só o hospital, né? A gente tem atenção básica, então tem atenção primária, terciária, que a gente atua aí no hospital, mais a terciária, né? A gente trouxe essas discussões muito articuladas com o fazer no SUS, nas políticas de saúde, né? Que é um dos diferenciais, eu acredito, dessa obra, né? E a gente trouxe para as discussões principais, eu estou terminando, aqui na divulgação a gente propôs discutir as políticas públicas, as normalizações e o histórico, inclusive por ser alguns dos diferenciais desse livro, né? De trazer essa contextualização do SUS, de trazer as normatizações, depois a gente vai falar um pouquinho mais dela, e de trazer esse histórico. E aí a gente vai conversando mais um pouco sobre o conteúdo do livro aqui hoje. Obrigada. Em relação à execução do livro, né? Vocês contam com a colaboração de 18 outros autores, não é isso? E cada um com uma linha de pensamento. Aí a gente quer saber como que foi compilar todas essas ideias na execução de um livro. Pois bem, assim, a gente
além desses encontros que a gente fez assim, entre nós, os organizadores, esse encontro desse projeto inicial, um projeto que já existia da Eunice, a gente também foi adequando o projeto às coisas que foram acontecendo ao longo dessa organização do livro. E uma das coisas que foi surgindo foi a prática da residência, né? Então, assim, a gente tem autores que foram residentes, então tem alguns capítulos que foram os trabalhos de conclusão de curso dos residentes no hospital. E aí a gente contemplou assim, todos os autores são pessoas que estão na prática, que são atuantes, né, que têm uma formação acadêmica, eu acho que é um outro diferencial, e com abordagens teóricas diferentes, né? A gente tem aqui alunos de jornalismo também, né? Então, é até bom esclarecer que na psicologia a gente não tem só assim, uma abordagem teórica básica que oriente a nossa prática, né? A gente tem teorias diversas, assim, em linhas teóricas diferentes, né? E aí a gente trouxe para esse livro abordagens teóricas diferentes. E aí são as abordagens que embasam o trabalho dos autores, né? E aí traz enriquecendo assim, essas possibilidades de atuação, porque a gente traz principalmente assim, a base da existencial humanista, da psicanálise, né? Traz contribuições da psicologia social, que é da base teórica e da formação dos diversos autores. Então, porque na prática é assim, a gente não escolhe a linha teórica do nosso colega, e a gente tem que saber conversar, né? Então, o livro trouxe essa vertente para, principalmente, incentivar esse diálogo entre as diferentes abordagens, e a gente poder produzir conhecimento junto, produzir formas de fazer, né? Que é a nossa proposta com esse livro. Eunice, o livro é dividido em 3 partes, né? E a primeira parte fala um pouco sobre a história da psicologia hospitalar. Conta pra gente como que foi os desafios de encontrar registros. Bom, primeiro não tinha registros. A história estava com cada um que participou. Na verdade, a estruturação desse trabalho começou em 1996, quando teve um congresso da Sociedade Brasileira de Psicologia Hospitalar, e a Marisa Decá me convidou para escrever sobre o histórico da psicologia hospitalar. E aí eu comecei a buscar as pessoas, assim, referência, alguém, e para minha surpresa, eu que fiquei na Santa Casa de 86 a 91, não sabia, né, que por ali passou a Zélia Nascimento, que foi a nossa precursora, que começou o trabalho lá em 1968. Né? Então, foi um achado, assim, foi muito interessante, porque aí uma pessoa me dava referência de outra, e eu fui buscando as pessoas, e colhendo o depoimento, e compondo a história. Na ocasião do evento, eu fiz a apresentação, e junto com o conselho, né, eu fiz um convite para que as outras pessoas viessem compor essa história. Saiu uma nota publicada no Jornal do Conselho fazendo esse convite, e aí outras pessoas começaram a me procurar, e a partir desse contato eu fui recompondo a história. E a ideia era fazer a publicação de um livro só com história, que eu tenho assim, vários anexos, documentos, material de instituições, que eu fui buscando e as pessoas foram me passando, que na verdade dava um livro, que era o meu projeto inicial. Só que estava muito complicado, né, esse empreendimento, e quando eu achei a Lili, e a gente conversou sobre o livro, e ela falou da proposta do livro, eu falei do histórico, aí o que eu pensei? Gente, eu vou diminuir isso, né, e vou fazer um capítulo sobre o histórico, quer dizer, está aqui o capítulo, ele não contempla os anexos, né, mas que dá um outro trabalho, uma outra publicação, eu vou ver junto ao conselho como é que a gente viabiliza isso. Então foi muito interessante. E interessante assim, porque por muito tempo, na psicologia hospitalar, a gente não tinha uma regulamentação, essa área não era uma área considerada como uma área de especialidade, era um campo de atuação onde os psicólogos iam trabalhar sem nenhuma referência, sem nenhum subsídio teórico.
Na faculdade, a gente não tinha nada em relação à psicologia. Eu fui trabalhar na Santa Casa como estagiária em 1986. E fui porque era a possibilidade que eu tinha de estágio, que eu trabalhava o dia todo, fazia faculdade à noite, eu podia fazer estágio só no domingo. E o lugar que eu tinha era Santa Casa. Um detalhe, lá não tinha psicólogo hospitalar, não tinha psicólogo, na verdade. E nós fomos, através do convite de uma pediatra, que foi a doutora Marília Macaron, e ela nos passava bibliografia para a gente estudar a teoria do desenvolvimento, René Spitz, Margaret Ribble, essas coisas. Mas em relação à atuação, à prática, ao papel do psicólogo, ela não tinha nada a nos passar, porque ela era pediatra. E a gente começou aquele estágio ali pensando assim, mas eu sempre me questionei muito, e eu pensava assim, mas o que eu estou fazendo aqui? Né? Como que eu chamo, que nome eu dou a isso que eu estou fazendo? O que é isso? E aí, em 91, eu tive a oportunidade de ir para um congresso em São Paulo, que foi um encontro nacional de psicólogos hospitalares. Eu tinha realizado uma pesquisa na Santa Casa, que foi meu trabalho de conclusão da especialização. E aí eu fui apresentar a minha pesquisa em São Paulo como tema livre. E foi muito interessante o encontro, porque, de fato, eu comecei a ver que no Brasil todo, o que as pessoas estavam fazendo na área da psicologia hospitalar era o que a gente fazia na Santa Casa. E isso legitimou muito o que a gente fazia. Quer dizer, estamos no caminho certo. E, para você ter uma ideia, Mariana, eu lembro que uma primeira publicação que chegou até a mim, que foi uma publicação sobre o hospitalar, de 1984, chegou a mim só em 86, porque naquela época não tinha internet, né, gente? Não tinha nada disso. E nem sempre tinha essa troca entre as livrarias. Então, a gente começou a sistematizar um trabalho sem nenhuma referência, um trabalho estruturado muito a partir da prática, sem as concepções teóricas. E o que eu encontrei no contato com os precursores foi exatamente isso, que todo mundo começou dessa forma, nessa tentativa de acerto e erro, e assim foi se compondo a história, né? E o que mais que eu queria colocar? E só trazendo um pouquinho a Zélia, como é que surgiu a história da Zélia? A Zélia, ela conta o seguinte, que em 1967, o doutor Navantino, muitos já devem ter escutado falar, que era um pediatra da Santa Casa, ele foi para um congresso no Canadá. E chegou lá no Canadá, para a surpresa dele, todas as equipes de pediatria tinham psicólogo na equipe. E aqui não tinha. Então ele chegou aqui com essa inquietação e falou assim, mas por que não tem psicólogo aqui? E foi até a PUC. Chegou na PUC, conversou com os professores e nenhum professor se dispôs, eles não tinham conhecimento desse campo, do que era possível fazer, e muitos achavam até que não era possível fazer nada. Pensando na clínica, naquele padrão antigo, que era restrito a consultório e tudo mais. Aí teve um aluno, que foi o Elvésio Siqueira, que resolveu ir para a Santa Casa e convidou a Zélia. Então era um grupo, acho que de 9 alunos, e eles começaram a fazer um trabalho no ambulatório da Santa Casa, e com uma semana todo mundo tinha debandado, desistiu. E a Zélia permaneceu, a Zélia foi para o berçário. Nessa época, eles temiam muito pela questão da infecção hospitalar. Então, assim, as mães visitavam os filhos pelo vidro da porta do berçário, né, porque temia esse contato. E a Zélia começou a provocar a equipe perguntando, mas por que essas crianças não morrem de infecção, mas morrem? Né? E aí ela vai buscar o estudo do René Spitz sobre hospitalismo e de outros autores e começa a fazer uma mudança nesse contato, nessa dia de mãe e filho, na aproximação dessa relação, na formação do apego, e foi trabalhando aí. E aí ela é chamada pelo Dr. Navantino para também dar uma aula para os médicos sobre isso, e aí começa o trabalho da Zélia, isso em 1968. Esse período todo que a Zélia trabalhou, em 72, a Zélia sai, vem Gislaine Assunção tomando o lugar dela, assim, com a supervisão dela, tomando o lugar não, né? A substituindo. A Gislaine fica até 74, esse tempo inteiro, o trabalho foi sendo voluntário, sem o reconhecimento e sem a Santa Casa contratar esses profissionais.
até o pessoal desistir, né, gente? Porque não dá para ficar trabalhando de graça uma vida inteira. Quando eu entrei em 86 na Santa Casa, a gente não tinha registro de nada disso e também não tinha psicólogo na Santa Casa. Eu formei em 88. O grupo que compunha a minha equipe, a gente fez um trabalho assim de apesar de ser um trabalho voluntário, a gente tinha registro em ata, registro de todos os atendimentos, a gente gerava estatística, a gente mandava isso para o administrativo da Santa Casa, e em 91 nós conseguimos a nossa contratação. Aí 8 psicólogos foram contratados, como psicólogo geral, a carteira assinada, a partir dessa prática que foi sendo estabelecida, né, que mesmo voluntariamente tinha o rigor de uma prática profissional, e foi isso que trouxe o nosso reconhecimento ali dentro. Então, eu acho que no histórico é interessante ver, o que eu queria enfatizar assim, é que esse trabalho iniciou com muita dificuldade, né? Eu acho que tem muitas contribuições que foram feitas no anonimato. Acredito que essa história não cesse nesse livro, tem provavelmente muitas outras pessoas que eu não tive contato e que tiveram alguma contribuição, né? E que possibilitou o que a gente tem hoje. Hoje a psicologia hospitalar é uma área de especialidade. A gente tem vários cursos de pós-graduação com especialização em psicologia da saúde hospitalar, assim como as residências multiprofissionais. Então eu vejo como um avanço em muitos aspectos, mas em outros aspectos a história evidencia também um retrocesso de hospitais que já tiveram serviço e que não tem mais. Né? Então, mas isso é próprio da história. Né? A história não é um desenrolar contínuo, às vezes tem os retrocessos, né? E que compõem, que fazem parte. O Éder, fala um pouco para a gente sobre o desafio, né, de vocês entrarem no ambiente hospitalar, né, ser reconhecido o trabalho de vocês, porque a área médica acaba que cria uma possível barreira, né? Fala um pouco isso para a gente. Bom dia. Com relação à questão que é apresentada sobre a inserção do psicólogo na saúde e principalmente num espaço onde o corpo, biologicamente falando, ele assume todo o privilégio, toda a atenção, e a doença propriamente dita, em que o olhar é para a doença e a sua evolução, e quais são os meios possíveis de se interromper esse adoecimento, de fato, na hora que a gente vai lidar com toda essa informação que circula, por exemplo, dentro do ambiente hospitalar, o sujeito ele fica de lado. Né? A questão é que a pessoa, muitas vezes, historicamente foi assim, eu acho que agora, com a presença do psicólogo na área de saúde, é um modo que nós temos de inserir a pessoa no seu processo de tratamento, né? De que ele não é somente uma doença, né? Ele não é somente um troféu de vitória contra uma possível morte, né? Mas que ele tem uma história e que essa história de adoecimento também, né? Ela está associada a alguém que está inserido num contexto específico, alguém que precisa falar sobre a sua própria doença, e falando sobre essa doença também, ele vai se elaborar para a saída dele do hospital, porque a gente sabe que, na verdade, o hospital ele é um momento da vida desse sujeito, e se naquele momento específico em que ele é atendido no hospital, em que se consegue, por meio de uma tecnologia médica, farmacêutica, impossibilitar que a doença evolua e o sujeito morra, por outro lado, quando ele sai do hospital, ele tem alta, ele vai vivenciar a experiência dele, ou com algum tipo de sequela, ou com a experiência que ele vivenciou dentro do hospital, né, naquele momento em que ele viu outras situações parecidas com a dele, ou de adoecimento, em que ele foi também retirado do
espaço dele de convivência social, para estar muitas vezes ali como somente um prontuário, é essa visão muitas vezes que a gente tem, né, do que a gente percebe, nós não, né, mas que a gente percebe que os profissionais de saúde estabelecem, e o psicólogo, ele entra nesse contexto e de fato gera um conflito, né? Eu acho que hoje, talvez num hospital tipo que a gente trabalhou de Lomberens, em que a gente tem um acolhimento maior com relação à nossa atividade, existem determinados espaços que, de fato, convocar o sujeito e provocá-lo com relação ao adoecimento dele, torna para os outros profissionais complicado, né? Muitos profissionais eles nos abordam no sentido de falar da doença propriamente dita. Olha, a gente conseguiu contornar esse processo, a gente conseguiu inviabilizar que a coisa aconteça desse modo, mas sempre numa perspectiva muito biológica, né? do processo que está acontecendo biologicamente. Só que nós não somos somente isso, né? E o fato da gente buscar um atendimento médico, buscar a assistência hospitalar, isso quer dizer que a gente quer dar sustentação a alguma coisa para além do biológico, né? Com certeza, essas pessoas, esses pacientes, esses usuários da saúde e o próprio profissional de saúde, ele tem uma história de vida, né? E eu acho que o psicólogo pautado nessa história de vida que a gente faz a nossa intervenção. E para que a gente possa ter acesso a isso, é necessário que ele nos conte essa história e que a gente, enquanto psicólogo, a gente circule essa história junto à equipe de saúde, né? Então, assim, essas barreiras, eu acredito que elas ainda existam, né? Em muitos locais onde existe o atendimento em saúde, da gente presentificar o sujeito com a sua experiência, ou seja, tornar ele presente, né? Não enquanto doente, mas enquanto pessoa. Porém, lidar com isso, e é isso que a gente tem observado e que a gente tem tentado trabalhar junto com a equipe, é que se o usuário ou o doente, né, o paciente, ele está ali buscando algo em benefício da sua própria saúde, ele objetiva algo mais além do que simplesmente ter um corpo que venceu uma doença, né? Ele quer ser reinserido em um contexto social, ele quer participar novamente de um contexto de família, né? E muitas vezes o paciente ele chega dentro do hospital por causa de um acidente mais grave, ele sai do hospital sequelado, né? Então, assim, teve uma vitória importante, né, do ponto de vista social ou do que a gente acredita do paciente, ele, né, da vida dele ter sido garantida, mas existem outros aspectos, e isso a gente provoca junto às equipes, que a gente tem que garantir, que é a existência do paciente, porque viver, né, significa existir, e é isso que a gente, né, se eu fui salvo de uma morte, né, por falar assim, mas por um lado também eu vou vivenciar uma sequela ou vou ter um estado crônico decorrente disso, é importante que o sujeito esteja presente nesse processo a fim de que ele possa reorganizar a própria vida, né? Porque eu acho que esse que é o objetivo mais importante, assim, de que a gente possa existir, né? Talvez isso seja até mais que viver propriamente dito, é o aspecto da existência. Desculpa. Nós vamos fazer um breve intervalo para que os convidados possam beber uma água. Se alguém tiver alguma pergunta, pode direcionar para as meninas que elas já passam para a gente. A gente já retorna. Vamos retornar então do nosso intervalo, continuando no mesmo assunto que o Éder estava falando sobre a participação do psicólogo no hospital, né? Propriamente dito. Você disse que é tratar a pessoa, né, e não somente a doença.
existe algum caso de paciente que cria dependência do tratamento psicológico naquele momento, mesmo sendo um tratamento momentâneo, atual? Assim, cria, na verdade, né, algumas situações, porque a gente tem que atuar, ter um manejo, né, desse cuidado, dessa atenção, de tal forma que o paciente ele possa, de fato, dar continuidade ou estabelecer outros vínculos dele. Então, assim, isso pode acontecer em algum momento, não como dependência, né, mas como credibilidade ao profissional que está ali estabelecendo aquela relação com ele, é até importante. Mas o próprio manejo do profissional é que vai criar os meios também de que essa dependência efetivamente não ocorra, né? A Lili está falando aqui, no caso do hospital público, como a gente trabalha em rede de atenção à saúde, então nós temos como criar esses vínculos, estabelecer esses vínculos com o usuário, de tal modo que ele possa, de fato, dar continuidade à assistência dele. Mas tem esse problema não, né? Isso acontece. Eu já tive, por exemplo, desafio de paciente que, na verdade, ele, na hora que ele vai ser desligado, que ele vai ter alta, ele mesmo aponta isso, né? Da dificuldade que ele tem de não ter mais esse contato com o profissional psicólogo. Mas isso é do manejo do profissional, assim, do meu ponto de vista. Não sei se é a Eunice, né? Veio uma pergunta da plateia, eles estão te perguntando o seguinte: você concorda que a população, no geral, enfatiza a doença? Sim, eu acho que existem mecanismos que a gente não vai discutir aqui, né, em que a doença ela é de interesse de muitos grupos, né? Então, assim, nós vivemos numa sociedade que a comunicação, ela muitas vezes, em termos de adoecimento, de saúde, ela gira em torno de objetivos comerciais, né? Então, assim, desse ponto de vista, sim, a sociedade, por exemplo, no Brasil, né, a gente trabalha muito nessa perspectiva, né, de que o adoecimento, você tem que ir para um hospital. A gente vê a crise que a gente está trabalhando na saúde pública, né, o usuário, o paciente, ele chega num dado momento assim, a temer tanto a doença que ele tem, que ele não aguarda os outros atendimentos possíveis que são oferecidos a eles por uma rede de atenção. Ele quer remédio de qualquer jeito, os remédios são caros, né? Então, assim, eu acho que existe uma elaboração social em torno da doença, de fato, né? E de que a doença ela tem que ser medicalizada e que isso pode ser comprado, né? Eu posso comprar a minha cura, né? Isso, de fato, acontece. Em relação ao acolhimento do pronto-socorro, o psicólogo ele pode interferir nesse processo, no início, já na busca, na descoberta qual é o problema e tudo mais, auxiliar? A pessoa que chega ao pronto-socorro, ou ela chega em decorrência de um acidente, né, de algo que acontece inesperadamente na vida dela, um acidente de carro, uma artéria que se rompe, alguma coisa assim, um mal-estar súbito, uma dor aguda, ou ela chega por uma outra vertente, que é a partir de uma crise existencial, que é o que acontece com as pessoas que tentam autoextermínio e que a via de acesso ao pronto-socorro. Quando a gente pega o doente na fase aguda, né, do ponto de vista médico, ele de fato ele demanda ali um atendimento de urgência e emergência, até mesmo porque às vezes ele está numa situação de risco iminente de morte. Mas quando a gente encontra esse outro, né, que também chega, só voltando no primeiro, às vezes esse primeiro que chega, vamos imaginar alguém que deu entrada para uma crise hipertensiva,
tem um processo de adoecimento aí que tem a ver com a questão dessa pessoa, com a forma como ela se relaciona com a própria vida, com o autoconceito, com o autocuidado, e que às vezes em decorrência disso faz com que ela chegue a um extremo de necessidade de um atendimento numa unidade de pronto-socorro. O que chega pela via da crise existencial, né, que tentou o autoextermínio, muitas vezes nessa abordagem que o psicólogo faz no pronto-socorro, né, na perspectiva do acolhimento, que fica evidenciada a questão psicológica, talvez esse momento seja para essa pessoa um momento ímpar, no sentido de, a partir daquele contato, dela poder começar a se perceber, né, a compreender seus dilemas existenciais, a aproximar de si e a ver como que ela está lidando com a própria vida. E às vezes esse é um momento que a gente chama, o Éder falou um pouquinho, e é que eu chamo de ressignificação da própria existência, né? E eu já, por exemplo, já peguei pessoas no pronto-socorro, foi um motoqueiro, ele trabalhava como motoboy, era o 7º acidente de moto, ele ficou tetraplégico, e a partir do atendimento psicológico ele se dá conta que ele estava ali buscando a própria morte, que ele sempre desafiou a vida. E ele começa a ver como que era o processo de vida dele, na relação com ele mesmo, né, nesse autodesafio. Então é um momento assim, muito singular e que eu acho que a presença do psicólogo, na equipe do acolhimento, nessa linha de frente do pronto-socorro é fundamental. Porque ali você tem a urgência médica, mas a gente lida diretamente com a urgência subjetiva, com a dor, com o sofrimento, com a emergência, não só a emergência médica, mas a emergência do ser. O que acontece com aquelas pessoas que chegam ali? No livro você cita as novas estratégias de comunicação. Fala um pouco para a gente sobre esse processo. Esse trabalho das novas estratégias da comunicação com o paciente, com a família, foi um trabalho desenvolvido por mim e pela Mariana. Mariana não está aqui, né? Ela era para estar. Mariana foi a precursora da psicologia no Odilomberes, é muito querida por todos nós. Está aqui a Zosma, que também faz parte da história do Odilomberes. A Ada, cadê a Beth? Todo mundo aí está no histórico da psicologia. E esse trabalho foi desenvolvido com a Mariana há mais tempo. Ele trata de lâminas de comunicação não oral, que é um recurso que eu e a Mariana desenvolvemos para atender o paciente que apresenta alguma dificuldade na comunicação, por estar entubado, traqueostomizado, mas com a consciência preservada. A gente vê muito em CTI o paciente que está entubado e tudo, e que está sob sedação. Mas tem os pacientes que estão com a consciência preservada e que ficam ali sem conseguir se expressar, sem conseguir comunicar e sem que a equipe compreenda qual é a necessidade deles. Então nós desenvolvemos 6 lâminas, né, 6 de comunicação não oral e uma lâmina de comunicação não verbal, que seria para aquele paciente que é analfabeto, e aí pelos ícones, pelos símbolos da lâmina, ele pode comunicar alguma coisa para favorecer essa comunicação. Então a gente chega com esse dispositivo até o doente, e ali ele vai identificar letras, símbolos, palavras, que vão trazer para a gente uma compreensão do que ele está vivenciando, tanto em termos de necessidades físicas, quanto em termos de sentimentos, de assuntos que ele necessita falar e resolver, né? E que ele não consegue. Então, é um recurso que está sendo usado há mais tempo. Teve uma primeira publicação na revista do hospital, que era Saúde Online. Nós fizemos uma apresentação desse trabalho no Congresso da Sociedade Mineira de Terapia Intensiva, na Associação Médica. A partir daí, teve a publicação online. E como o hospital é da prefeitura, muda prefeito, muda o pessoal da assessoria de comunicação, essa revista saiu do ar. Então, as pessoas não têm mais acesso ao artigo. E como é algo que ainda está muito atual e a gente tem usado e as pessoas ainda demandam os profissionais, nós resolvemos republicar no livro. Inclusive, a gente tem a disponibilidade de mandar, através de e-mail, as lâminas, né, salvas em PDF, que aí o profissional que quiser utilizar é só imprimir, plastificar e pode estar usando a lâmina. O capítulo ele contém, Mariana, exemplos de utilização das lâminas, alguns exemplos assim, de atendimento que foram realizados através, né, das lâminas,
que eu acho que ilustra bem. Pode citar um pra gente? É um caso muito interessante da Mariana, de um paciente que a Mariana começou a atender no pronto-socorro. E esse paciente, ela fez um atendimento no pronto-socorro e ele foi transferido para a unidade de terapia intensiva de adulto. E Mariana pegou a sequência, que ela era psicóloga do CTI adulto. E aí, quando a Mariana chegou no CTI para atender essa pessoa a reconheceu do pronto-socorro, mas já estava entubada, né? E não podia comunicar. E a Mariana faz o atendimento através das lâminas, ele fala da preocupação, porque ele tinha saído para ir no banco, para receber o PIS, e não tinha conseguido receber, ele foi atropelado antes, né? E isso é uma característica do inusitado, do acidente, né? Porque você sai de casa para ir no banco, você não imagina que vai parar numa unidade de terapia intensiva. Então, tudo ficou interrompido, né? E aí ele menciona para a Mariana as necessidades dele, e a preocupação com o dinheiro, de ter que passar o dinheiro para a mãe, para a esposa, organizar a vida. E aí depois ele fica 5 dias em coma, e a Mariana retoma o atendimento, depois que ele volta do coma. Aí ele começa a verbalizar e queria falar alguma coisa, e a voz já não sai, aí tem que levar, ir para a lâmina de novo. E no final, através da lâmina, ele começa a identificar o que era para fazer com a quantia em dinheiro, né? E aí vem uma preocupação com a mãe, que era quem ia administrar esse dinheiro, que estava alcoolizada. Uma enfermeira comenta isso com a Mariana, e a Mariana retoma e fala para ele: olha, você quer indicar os valores, né? Até para dar a ele autonomia, para ele poder falar assim, mas o que eu quero que faça com o meu dinheiro? E aí nas lâminas tem os números, aí ele indica o valor, o que era para a mãe passar para a mulher, o que era para a mãe pagar o aluguel, o que era para fazer com todo o dinheiro dele. E o que a gente percebe nisso, que eu acho que é muito bonito, é a questão de poder dar autonomia ao paciente. Ele está ali, ele não pode falar, mas a vida dele, né, não acabou, não se encerrou naquele momento ali. As coisas continuam acontecendo naquele espaço de tempo. E a lâmina possibilita. E o que é engraçado foi o caso de uma moça, rapidinho, que foi atropelada. Ela e o namorado estavam chegando em casa, sofreram um assalto, ela foi baleada e aí estava no CTI. Quando ela volta, a consciência, ela pergunta, ela faz um gesto assim para a Mariana, né? Tipo assim, cadê, né? E aí a Mariana põe a lâmina para ela de assuntos importantes, e nessa lâmina tem várias palavras, uma delas é namorado. Aí ela bate o dedo em cima da palavra namorado, e tem uma outra lâmina que tem a palavra onde está, né? Ela bate a lâmina e a Mariana fala, seu namorado, onde está? Aí ela bate a lâmina na palavra morreu, tem uma interrogação, e a Mariana chama a família e tudo, que vai dar notícia sobre o namorado, que ele estava bem, mas que ele não tinha ido ao hospital, porque ele não gostava de ir ao hospital. E aí ela passa mais uns dias assim, sem conseguir falar e tudo, e quando no final do atendimento, né, com a Mariana, ela fala o seguinte, que quando ela já pode falar, ela diz assim, nesse período aqui eu cheguei a uma conclusão, vou terminar o meu namoro, né, porque eu não gosto de homem mole. Então, tudo que ela vivenciou com o namorado, a ausência do namorado, tudo que ela passou ali, quer dizer, o emocional continua, o psiquismo continua, tudo está presente, tudo está em movimento, apesar da pessoa não poder falar, né? Então, eu acho que é um recurso bem interessante. A Eunice acabou de falar sobre o tratamento com os adultos, né? Aí, Liliane, conta pra gente um pouco como é o tratamento neonatal. Pois é um capítulo que eu trago, assim, a minha experiência na unidade neonatal, onde eu sou referência, né, trabalho com a equipe multiprofissional, que inclusive é um dos desafios grandes que a gente tem em trabalhar no hospital e também nas outras unidades de saúde, né, que é de trabalhar com profissionais com conhecimentos e áreas de atuação diferentes, formações diferentes, e a gente poder conversar algumas coisas que são importantes para que surja essa subjetividade, esse emocional. Eu fico até emocionada de escutar dos casos assim, né? Que eu vou lembrando dos casos que a gente atende e a diferença que faz a nossa atuação. E aí que dá um sentido para o nosso trabalho, né?
que é o que motiva a gente a continuar na luta, porque não é um trabalho fácil, né? É uma clínica difícil que lida com sofrimento, né? E que não é diferente na situação da internação da criança, do bebê, né? Então, o que a gente lida na unidade neonatal são famílias que planejaram ou não a gravidez, mas que não planejaram estar ali com o bebê internado logo que nasce, né? E é uma situação que nenhuma família planeja, né? Então, a chegada de um bebê é um momento assim que é muito importante para a vida da família, que diz muito assim da história daquela família, né? E muita coisa vem à tona assim com a chegada do bebê, de uma maneira geral. Então, se o bebê nasce, vem toda uma expectativa, a frustração, as referências que os pais têm da criação dos próprios pais, que é muito básico na vida de qualquer pessoa, né? Então, isso tudo vem à tona no momento da chegada de uma criança, e quando essa criança vem com algum problema, que nasce prematuro, que nasce mal formado, que nasce com uma síndrome, né, que nasce com insuficiência respiratória, que nasce com alguma dificuldade que não se sabe o diagnóstico, tudo isso assim causa um impacto enorme na vida da família. São situações que já são muitas vezes difíceis, porque às vezes a gravidez não é planejada, a família toda vai se reorganizar, é uma gravidez de adolescente, é uma mãe sozinha, enfim, assim, cada um traz ali a sua história, e aí é uma história que é interrompida ali com o nascimento prematuro, ou com um bebê que nasce com alguma doença, né? E que isso provoca um impacto assim, na vida da pessoa, dela ter que se adaptar a uma família do interior, que a mãe vem, não tem onde ficar, e precisa se organizar para acompanhar aquele bebê. A Eunice falava dessas buscas de referência, de Spitz, é um autor até que eu estudo muito, essas referências assim, do que acontecia, históricas, né, e teóricas, do que acontecia com o bebê quando ele ficava internado, há uns anos atrás, né? Eu trago até esses dados históricos no capítulo, só para vocês terem uma ideia, assim, na década de 60 que começaram a pesquisar os efeitos dessa separação do bebê da família, né? De uma maneira geral, que seja porque a mãe ficou presa, porque a mãe foi hospitalizada, porque, né? E que começa a vir à tona os efeitos dessa separação. Mas a gente tem na história, na literatura, que na década de 40, que tinha muito essa preocupação com o controle de infecção, e depois isso vem sendo discutido só na década de 60, com o estudo do desenvolvimento infantil, da formação do vínculo, porque o que eles começaram a perceber é que o bebê que nascia, né, há um tempo atrás, nascia com algum problema e ficava separado da família. Por exemplo, o bebê prematuro, que, só para vocês terem uma ideia, há 20 anos atrás, assim, porque hoje em dia, 80% dos bebês, pelo menos que nascem abaixo de 28 semanas, sobrevivem, né? E há 20 anos atrás, só 20% desses bebês sobreviviam. Então, assim, foi uma inversão dos valores, né? Então, 80% morriam. Então, era um bebê que chegava na unidade neonatal e não se investia nele, porque não tinha recurso suficiente. E aí começou a ter mais recurso com o avanço da tecnologia, da medicina. E na década de 60 e 70, que a equipe de saúde começa a enfrentar um problema, que é que os bebês começam a ter mais recursos para eles sobreviviam, e muitas vezes a equipe de saúde encontrava dificuldade para convencer a família a levar o bebê para casa, porque a família não tinha convivido com aquele bebê, não esperava que ele sobrevivesse, não sabia o que fazer com um bebê prematuro, um bebê, né, doente, não se sentia habilitado ao cuidado. Então, assim, que vem, na verdade, isso foi tendo mudanças ao longo da história, porque os estudos da formação desse vínculo, eles viram que o vínculo com o bebê não é uma coisa imediata, natural, que acontece logo que o bebê nasce, ele precisa ser construído, né? E é isso que as pesquisas foram mostrando, e os profissionais de saúde viviam diariamente, porque o bebê que ia embora para casa também voltava para o hospital com sinal de maus tratos, era muito comum, assim. Pra vocês terem uma ideia, assim, tem uma estatística de que o bebê prematuro tem 8 vezes mais chance de sofrer maus tratos do que um bebê que nasce no tempo certo. Então, uma estatística assim, gritante, né?
justamente por causa dessa história, assim, da família não participar do cuidado, não sentir confiança. Então, hoje a gente tem muitas estratégias dentro da unidade neonatal, que a gente fala, não sei se vocês conhecem o método canguru, né, que eu cito no texto, que é justamente de trabalhar a humanização da assistência, que inclui assim, o cuidado com o ambiente, para não ficar tão aversivo com um bebê que acabou de nascer, está sendo furado, e tem muita luz, ele não consegue dormir, super estimulado, sente dor, né? E que isso tem impactos importantes no desenvolvimento dele, mas o cuidado humanizado preconiza principalmente, além desses cuidados, a participação da família no cuidado. Porque hoje a gente sabe que a família tem que estar presente ali, porque é ela que vai levar o bebê para casa, e ela que tem que se sentir segura para cuidar daquele bebê, ela que tem que conhecer aquele bebê, ser conhecida por ele, interagir com aquele bebê, né? Então, hoje a gente incentiva a participação da família, lá no Odilon, e isso é uma prática do Ministério da Saúde, uma prática do sistema de saúde hoje, né? O método canguru hoje é uma política de saúde, tem uma portaria do Ministério que regulamenta. Hoje a gente incentiva a participação da família porque a gente sabe que aquele bebê não é só sobreviver, né? Ele precisa ter um espaço social, psíquico, para ser gente, para ter um lugar para depois ser um sujeito, né? Assim, a partir dessas referências que ele vai ali se desenvolvendo. E aí, voltando um pouco dessa situação hoje, né? O que a gente vive? Esse impacto das famílias ali, a gente tem que incentivar as famílias a viverem esse momento, assim, que é uma maneira da família ajustar aquele bebê que ela idealizou ali na gravidez, aquele bebê que geralmente não corresponde, né, àquela fantasia que a família cria, mesmo quando não é uma situação assim, de internação, e ela pode ser intensificada nessa situação de internação, né? Então a gente vê muitas situações de dificuldade da família nesse processo, mas vê também situações assim que a situação do bebê frágil, hospitalizado, favorece a família se aproximar, né? A gente vê situações também, não só se distanciando por medo de investir, né? E aí, como que a escuta nessa hora, assim, é importantíssima, porque a família se sente totalmente desabilitada, assim, para ser pai, para ser mãe, inclusive porque é um bebê que precisa de um cuidado especializado, um cuidado médico, um cuidado da enfermagem. E o que os pais vão fazer ali, né? E eles precisam encontrar espaços para exercer o papel deles de pai, que é fundamental para aquele bebê e para a família, e precisam encontrar formas de incluir o bebê na história deles, né? E que eles possam fazer uma elaboração a partir daquele acontecimento que geralmente é traumático. E a gente fala de trauma justamente aquilo que estanca, assim, a pessoa não pode representar, né? Construir alguma coisa, fazer link com a história dela a partir daquele acontecimento. Então vem assim, como uma coisa que a pessoa não consegue fazer ligações, né? Afetivas, emocionais, e aí ela precisa, a partir daquele acontecimento, dizer o que aquele filho representa na vida dela, né, dele, como que chega aquela criança na história deles, o que aquele nascimento prematuro, aquela síndrome vai dizer para eles, né? E aí, só para a gente assim, contextualizar um pouco, ilustrar, na verdade, essa atuação da psicologia, que eu coloco aqui no livro como uma atuação possível e necessária, né, porque precisa do sujeito ter um espaço para se desenvolver enquanto sujeito, né? Como diz a gente costuma falar assim, desde que eu me entendo por gente, né? A gente fala no senso comum, a criança precisa se entender por gente, para isso ela precisa de uma família, né? Ela é totalmente dependente, desamparada, não é do ponto de vista biológico, né? Que foi o que o Spitz mostrou, que os bebês, quando afastados das mães, não sobreviviam, ou tinham um desenvolvimento muito comprometido, né? A gente avançou hoje, teoricamente, a partir de Spitz, mas ela é uma referência, né, que continua importante. Enfim, só para citar um caso, que eu coloco até no capítulo, por exemplo, né, de uma mãe do interior que vem, já tem 40 anos, tem 2 filhos, mora em zona rural, e aí ela tem uma filha prematura e que nasce com síndrome de Down. E aí os médicos
vão se esforçando para dizer para ela o que é a síndrome de Down. Ela não conhecia ninguém, não tinha ouvido falar, né? Uma pessoa que menos acesso à informação. Apesar de já estar sendo muito divulgado, na época tinha uma novela que tinha uma criança com síndrome de Down. A médica até falou, olha, você não viu aquela novela, menininha que estava... Mas aí ela fica muito perdida, porque para ela deu uma interrompida assim, em tudo que ela esperava, planejava para aquela criança, né? Aquele diagnóstico. E aí ela tem uma patroa que vem do interior, que é a dona da casa que ela cuida, né, na zona rural, vem do interior para poder ajudar, auxiliar, e aí na hora da notícia médica, a médica falando assim que ela ia precisar ser estimulada, porque ela tinha síndrome de Down. Aí a patroa fala com ela, não, porque ela não vai ter assim, ela não vai ser uma criança normal, ela vai ser assim, retardada. E aí a mãe fica naquele impacto, e aí depois disso ela não consegue falar mais nada. E aí nos grupos que a gente faz lá, reunião de pais, ela só chora. E aí na hora da apresentação, ela fala comigo assim, fala aí do que a minha filha, aquilo que a minha filha tem. Aí eu vejo ela muito angustiada e eu ofereci para ela a possibilidade de ela ver algumas fotos, porque a médica tinha falado com ela que síndrome de Down tinha assim, um olhinho caído. E para ela, a filha dela parecia com a irmã. Ela não via esse olhinho caído. O que a médica queria dizer com aquilo? E aí eu falei assim, você quer ver umas fotos de criança? Para você ver o que a médica está chamando de olhinho caído e tudo? Aí a gente olha no computador algumas fotos de criança com síndrome de Down e eu mostro para ela, tá vendo, mas que essa aqui puxou a família, essa aqui é a lourinha, essa aqui é a moreninha. E aí assim, e a gente começa a conversar sobre isso e assim, como que ela receber essa criança faria muita diferença para a vida dela. E aí ela começa a me contar da história dela, começa a me contar dos filhos que estão esperando ela. Porque, na verdade, eu até citei aqui que ela me pergunta, foi por isso que eu levei ela lá para ver as fotos, ela fala assim, olhinho caído é como? Porque a minha filha também tem um olhinho caído e também preguiçosa na escola. É assim que a minha filha vai ser? Que a neném vai ser? E aí ela começa a falar dessa família, da história dela e começa a conseguir dar um lugar para a vida daquela criança na família, na vida da família. E aí aquele diagnóstico do síndrome de Down já não começa a ter um impacto tão grande para ela. Aí ela começa a falar da história dela. E o que a filha representa para ela, como é que veio na vida, a expectativa que os filhos tinham. E aí ela começa a dar conta de dizer daquele bebê e incluir o bebê naquela história, né? Assim, então, é um caso que para mim foi emblemático, não é à toa que eu coloquei ele aqui, mas a gente acompanha todos os dias vários casos assim, que o trabalho é justamente de poder possibilitar os pais falar sobre aquilo, para poder ter representações sobre aquilo, porque a vida é assim, né? A gente faz elaborações, é assim, né? O que isso é para mim? E é isso que o psicólogo faz, né? Como que é isso para você? Isso é singular, né? Da vivência de cada um. Então é isso que a gente tenta trazer para o ambiente do hospital, que é uma outra lógica, né? Uma outra cultura, e a importância e a diferença que isso faz num momento tão crítico da vida das pessoas, né? Então eu trago esse exemplo do neonatal, mas que a gente vive em outras unidades também, e a gente traz aqui, né, outros casos e outras clínicas e outras especificidades, né, para trazer contribuições para conhecer. No livro você relata também sobre os cuidados humanizados, que até o Mamãe Canguru, né, um deles, fala um pouco mais sobre os cuidados humanizados. Pois é, como eu disse, o cuidado humanizado, o método canguru é um cuidado humanizado ao recém-nascido baixo peso e prematuro, né, que é o bebê que nasce abaixo de 2.500 gramas e abaixo de 27 semanas, né? 37 semanas. E aí tem os prematuros extremos, que são os pequenininhos, né? E aí, como eu disse, esse cuidado humanizado implica de você ter um cuidado com a ambiência, com luminosidade, o que a gente chama de cuidado contingente, que é você respeitar os sinais do bebê para poder fazer os procedimentos. E não só adequar o bebê às rotinas. Tal horário é horário do raio-x, aí mexe no bebê todo, depois tem horário da troca de fralda, depois tem horário da dieta, depois tem horário do exame, depois, né? Então, respeitar os sinais para o bebê, para respeitar o soninho dele, né, na hora, e poder fazer o procedimento numa hora que não seja tão invasiva, tão perturbadora assim para o bebê, né?
né? Bebê recém-nascido dorme muito, prematuro mais ainda. Então, a gente faz esses cuidados e principalmente inclui a família nesse processo, né? Se há uns anos atrás a família podia só ver do vidro, como a Eunice citou, hoje a gente tem a presença da família o tempo inteiro, né? Inclusive, no Estatuto da Criança e Adolescente prevê que a criança tem direito ao acompanhamento em tempo integral, né? Então, a gente tem a presença da família, de preferência participando dos cuidados e podendo trocar a fralda e depois, né, poder ir assumir esses cuidados para que na hora da alta ele já esteja assumido e fala assim, eu sei cuidar do meu bebê, eu conheço meu bebê, eu sei a hora que ele chora, o que ele está querendo, eu sei identificar a hora que ele está com frio, que é isso que a gente faz em casa, né? A gente fica perdido, nem sempre sabe que o bebê chora, mas a gente precisa produzir alguma coisa a partir daquilo, né? Não, então eu vou dar mamar, eu vou dar... E aí a mãe, né, e o pai poder construir esse dentro do hospital é fundamental, assim, para a vida daquela criança. Né? É isso. Tem mais algumas perguntas aqui para vocês. Estão perguntando sobre, na área da graduação da psicologia, colocar mais normatizações. Aí eu acho que é com você, né, Eunice? Você acha que é necessário para o profissional ter mais normatização durante a graduação? Sim. Na formação a gente já tem a disciplina de ética, né? Que pode contemplar essa parte de normatizações, mas aí depende muito da vertente que o professor resolve trabalhar. Mas eu acho que isso é fundamental, porque hoje a gente tem resoluções do nosso Conselho Federal de Psicologia que estabelece a obrigatoriedade do registro documental, né, que tem todas as resoluções que subsidiam isso, que trazem isso, mas o que a gente identifica é que muitas pessoas na prática têm dificuldade, né, de fazer isso. Como que eu faço? Como que eu registro? De fato precisa registrar? Então, na graduação, o que eu percebo é o seguinte, a gente tem esses espaços junto com o aluno em sala de aula para estar falando isso, e na clínica, né, na clínica escola, na prática, a gente vai muito junto do aluno para auxiliar nesse registro, tanto em termos da linguagem escrita, do que é necessário, por se constituir um documento legal, quanto por todo o rigor. Né? Nem todas as faculdades a gente tem a disciplina de psicologia hospitalar. Aqui no Pitágoras a gente tem essa disciplina e em algumas outras faculdades também, mas em outras não tem. Então, o que acontece? O aluno ele vai para o campo de estágio, vai para o hospital geral, por exemplo, onde ele tem que fazer o registro no prontuário e ele não tem nem ideia do que deve ser feito. E aí nós escrevemos o capítulo do livro, eu, a Liliane e o Jaider está aqui, né, nos prestigiando e é um coautor do capítulo também, ele é do nosso Conselho Regional de Psicologia, onde a gente traz toda a fundamentação, tanto do que a gente tem em termos de resolução, quanto o que vem pela prática, que norteia esse registro. Né? É um capítulo que eu acho que vai ser de grande valia. Fico feliz de saber de algumas pessoas que já tiveram acesso ao livro, que já estão usando no meio acadêmico, com os alunos, eu já estou usando na pós-graduação como material que vai auxiliar no registro documental. Mas isso é importante. E o psicólogo ele precisa desenvolver isso, porque depois de formado, em qualquer área que ele for trabalhar, ele vai precisar fazer o registro documental adequadamente. Em relação aos cuidados paliativos, já estamos no final do programa, mas eu quero que o Eli contribua para a gente um pouco. Tem uma pergunta da plateia sobre isso, que é como que é a abordagem, né, quanto ao apoio ao paciente, aos familiares dos pacientes que estão em estado terminal. Tem uma fala, né, de um teórico importante, a gente chama de Boaventura. Ele fala o seguinte: nós temos que buscar a igualdade quando a diferença nos inferioriza. Né? E temos que buscar a diferença quando a igualdade nos descaracteriza. Né?
Então, existem particularidades na relação do sujeito com a saúde, com a doença. E quando eu falo do sujeito, é da própria pessoa que está adoecida. Que eu acho que a psicologia ela faz o tempo todo, é privilegiar isso que é da ordem da subjetividade. A gente entender que existem contextos que estão para além de um procedimento médico, de um procedimento de enfermagem, né, para além desses protocolos. Né? Então, no caso das equipes hoje de cuidado paliativo, a gente tem observado avanços importantes no sentido de considerar as pessoas, né, que estão envolvidas no processo. Então, não somente a pessoa que o curso da doença não poderá ser interrompido, né, porque se a gente pensar em terminalidade, todos nós somos terminais. A gente só não sabe quando que isso vai ocorrer, né, mas somos terminais. A vida um dia ela acaba, né, ela se esgota no modo como a gente conhece, né, nós vamos morrer. Porém, uma coisa é a morte anunciada, né, é um profissional de saúde, né, o médico, uma autoridade, chegar para você e falar, você tem uma doença e o curso dela a gente não interrompe mais. Né? Então, assim, você vai conhecer, né, você agora tem conhecimento de que muito brevemente esse corpo seu ele vai ser entregue ao pó. Né? Então, vai se cumprir a questão de que é pó e é o pó tornará. Então, a equipe de cuidado paliativo, né, que também é polêmico com relação aos termos que estão empregados com relação, né, a essa prática, né, e palavras tão importantes para a gente tem que ter essa consciência, principalmente o psicólogo, porque tudo que a gente fala tem uma repercussão. Né? Eu acho que vocês da comunicação sabem até muito bem sobre isso, né? Que determinadas informações elas criam vieses que a gente pode socializar e coletivar uma determinada informação, né? E conseguir obter ganhos ou tornar um determinado grupo, né, à mercê de um pavor, de um pânico, enfim, coisas desse tipo. Então, a palavra, ela tem um significado para a gente, né? O modo como a gente conduz a nossa fala, o modo como a gente se dirige ao outro, o modo como esse outro se dirige a gente, ele tem particularidades contextuais, que é do ambiente que a pessoa vive, das relações que ela estabeleceu até então. Então, no cuidado paliativo, né, além, obviamente, dos outros profissionais que estão ali trabalhando, que é um grupo, né, de cuidadores que eles têm que trocar ideias o tempo todo com relação à condução do processo de cuidado, né, e principalmente com relação à morte, porque a gente sabe que tem determinadas doenças, por exemplo, que as pessoas têm pavor, né? Então a gente passa a vida da gente recebendo essas informações, né? Por exemplo, o câncer, né? A AIDS, que são doenças que têm um peso social muito importante, como se fossem as duas únicas doenças que existem que causam dor e sofrimento. A gente está no hospital, a gente sabe que tem doenças até que nem são cogitadas no nosso cotidiano, ou que são cogitadas como doenças que não matariam, né? E talvez a gente tenha um índice também de mortalidade associado a isso grande. O cuidado paliativo, né, e o psicólogo mais especificamente dentro desse processo, ele vai atuar, trabalhar com as elaborações possíveis do paciente, da família, né, e a ressignificação desse processo. Né? Então, assim, dar condições, a gente fala dar condições, possibilitar, mas na verdade o tempo todo a gente só provoca, né? Porque nós não temos esse poder de dar às pessoas, estar nas pessoas. Então as pessoas, elas têm como mobilizar seus próprios recursos para lidar com essa realidade. Então, isso também é importante, a gente provoca essas condições, né? Para que o paciente e a família, ele possa criar recursos que ele tem dentro dele para poder lidar com determinadas adversidades. Né? Então, no
caso específico do cuidado paliativo? É que o paciente, né, como diz Elizabeth Kubler-Ross, que o paciente ele viva até dizer adeus, né? Porque a vida ela só deixa de existir no momento em que ele morre, né? E do ponto de vista da história daquele sujeito, por exemplo, a gente trabalha com a família nessa perspectiva, porque a morte do corpo físico, ela não é a morte na consciência. Então, durante muito tempo, a família continua lidando com a experiência, né, de ter vivido com uma determinada pessoa, como se ele ainda existisse. Né? Para a nossa consciência, demora um tempo para se convencer, de fato, de que essa morte existiu, de que aquela pessoa ela não participa mais dos nossos projetos, que o nosso projeto de ser com ele, no caso da doença que a gente chama terminal, né? Por assim dizer, acho que quem quiser conhecer melhor o livro, ele tem umas reflexões importantes. Essa convivência, ela instaura um problema difícil de ser vivenciado, tanto pelo profissional de saúde, porque os profissionais de saúde também são terminais, né? Você lida com a terminalidade, mas compreendendo que você também é terminal. Talvez não como ali, aquela morte anunciada, mas nós somos terminais também. Né? O psicólogo, quando ele está ali, nesse processo de escuta e de elaboração do paciente que está passando por essa experiência, ele também está consciente de que ele é terminal. A gente não está falando de uma experiência que ela que não vai acontecer com a gente. Uma outra questão dessa elaboração é que a morte, na verdade, ela é a única experiência social que ninguém vai relatar para a gente como que ela aconteceu, né? Porque morreu, a pessoa não vai contar, assim, acabou. Todas as experiências sociais a gente compartilha. A morte é uma experiência social, porém não compartilhável, né? Então, o objetivo do cuidado paliativo é justamente permitir essa elaboração tanto do próprio paciente, que ele possa viver intensamente, porque eu acho que independente se a vida, se você tem consciência que a morte está bem próxima, que você vai ter essa morte ocasionada por uma doença que daqui a uns 2, 3 dias, um mês, né, essa vida nesse corpo, ela vai deixar de existir. Independente disso, na hora que o paciente ele recebe a notícia de que ele tem, né, uma doença que a ciência tem dificuldade de interromper a evolução dela, ele se sente muito ameaçado enquanto ser humano, né? E a família também se sente muito ameaçada e ela tem que elaborar isso no sentido de ser com o outro, de ser com aquele que vai embora, que vai deixar de existir, porém vai deixar de existir no plano material, físico, mas na consciência. Muitas vezes o que a gente tem visto hoje, recentemente eu tive um encontro com uma mãe que eu participei do processo de evolução da doença do filho, né? E ela encontrou comigo e ela falou comigo, Éder, ainda para mim é como se ele não tivesse morrido, né? Porque na consciência ele continuou existindo, né? Então assim, você enterra o corpo, né? Tem uma música acho que é do Geraldo Vandré, que fala as flores no chão e os amores na mente, né? Na verdade, isso é uma problemática existencial, né? A morte, como que eu vou lidar com a morte de um ser que eu tenho um projeto de vida com ele e como que eu vou lidar também com essa possibilidade de uma morte próxima se eu também tenho um projeto, né, que faz com que eu valorize, que eu me sinta existente no mundo. Em relação, acabou que o tempo ficou curto, nós tivemos algumas perguntas que não vão dar tempo de ser respondidas, né? Eu gostaria então, por gentileza, que vocês fizessem uma rápida orientação final, né? Principalmente para os psicólogos que querem a área hospitalar, de uma forma sucinta. Bom, a psicologia ela é uma área, né, um conhecimento muito sedutor, importante, né? Eu sou psicólogo porque eu escolhi ser psicólogo, assim, eu quis ser psicólogo.
A questão do recorte hospitalar, né, que a gente fala dentro né, o psicólogo hospitalar, esse recorte que a gente faz, eu acho que com o tempo a gente vai tentar diluir essas fronteiras, porque na verdade o psicólogo trabalha com a saúde, com a promoção da saúde, né? No Brasil a gente tem essa coisa centrada, hospitalocêntrica, né? Coisa do hospital. Por isso é importante que tenham profissionais para atuar nessa área. Eu acho que uma das propostas do livro, que hoje a gente vê geralmente na saúde pública, psicólogos bem vinculados aos hospitais e participam de discussões avançadas, mas em muitos hospitais nós não temos esse profissional. A coisa, ela funciona muito em torno da doença, né, de como interromper esse processo de adoecimento. Então, eu acredito que é uma área, do ponto de vista profissional, né, do profissional psicólogo, bastante promissora, né? Eu acho que, por isso, esse investimento no trabalho, você viu o que a gente produziu a partir da nossa experiência profissional, né? Eu acho que ele aí não está toda a experiência, né? São provocações, a gente fala o tempo todo são provocações, porque a gente não tem como colocar num livro tudo que a gente vivencia, tudo que a gente experiencia, tudo que a gente aprende. E outra coisa, a importância de que esse trabalho seja organizado, de que a psicologia, ela não é um bate-papo com o paciente, né? A gente tem um embasamento teórico, a gente tem uma conduta baseada em pesquisas, em avanços de pesquisadores, não só no Brasil, como no mundo inteiro, né? Muitas vezes tem profissional de saúde que chega para a gente quando o paciente está passando por uma situação emocionalmente mais conturbada, né? Só para finalizar, o profissional chega para a gente e diz assim, vai atender, fulano está precisando que você converse com ele. Né? Então a resposta que a gente tem que dar é o seguinte, olha, conversar, todo mundo pode conversar. Né? O atendimento nosso, ele é atendimento, né? Não é conversar. Isso o médico pode fazer, os outros profissionais. Tem um recorte bem específico, no sentido de que o nosso atendimento tem especificidades, tem contornos importantes, tem estudos importantes que a gente tem desenvolvendo, né? E uma das questões hoje, no meu doutorado, que eu foco é a questão, que eu tento elaborar, né, nesse meu processo de formação acadêmica, é a questão do conhecimento psicológico, dos estudos, dos experimentos que a gente tem conhecido com relação à área de psicologia e que tem permitido avanços importantes, né? É uma terapêutica não medicamentosa e que a gente tem visto efeitos importantíssimos para o desenvolvimento da pessoa e para o desenvolvimento social. Acho que o livro ele é esse convite para que as pessoas possam refletir, principalmente os profissionais, com relação à sua atuação e de como que essa prática ela pode estar cada vez melhor alicerçada e bem articulada com as produções acadêmicas recentes que têm acontecido na área de psicologia. Eu agradeço, né? Acho que a participação, né, os convidados, as pessoas que vieram, os profissionais da área de comunicação que estão aqui, né, presentes com a gente, enfim, e eu acho que, para mim, especialmente, eu vejo com muito carinho essa obra, porque ela é produto de muito trabalho, né, de uma experiência intensa, porque eu acho que todos nós aqui, eu, a Lili, a Liliane, né, a Eunice, a nossa experiência na área de saúde, na área de psicologia, ela é uma experiência intensa e por isso que a gente resolveu escrever sobre isso. Deixa eu contar para ele para quem quiser, né, depois prolongar isso aqui, ou fazer questões, apresentar questões com relação ao nosso trabalho, o meu celular é 99588596, 99588596. Ele é facinho do ponto de vista psicológico e cognitivo de guardar. Né?
O meu e-mail para contato é @icb, de Instituto de Ciências Biológicas.ufmg.br. Bom, queria só agradecer mesmo, acho que o Éder fechou bem, né? O objetivo é justamente a gente trazer as nossas formulações e poder auxiliar, né, os outros profissionais, estudantes, nesses subsídios para a prática, né? Porque realmente a psicologia é uma profissão, né, que é regulamentada, então a gente precisa ter esses subsídios técnicos, teóricos, né? E aí foi nessa busca que a gente produziu esse trabalho, né? A gente colocou aqui na capa um rendilhado, justamente representando essas construções que a gente faz, essas costuras, né? Essas linhas que a gente costura, esses bordados que a gente faz aí na prática, né? De amarrar a teoria, a prática clínica, a interdisciplinariedade que é própria dos sistemas de saúde, tudo isso que a gente vai amarrando e a gente quis trazer essa referência ao artesanato por isso, né? E aí eu queria agradecer a todos pela participação, deixar em aberto, a gente está à disposição, tem os nossos contatos, inclusive no livro, os nossos e-mails. A gente tem uma página também do curso, né, que eu tenho organizado e que também tem sido uma forma importante de divulgação desse livro, que é Psicologia Hospitalar BH. A gente também é uma forma da gente continuar conversando, né? O meu e-mail é Liliane, C de casa, né? santos@hotmail.com. Então, obrigada. Bom, a Mariana pediu umas palavras aos alunos que se interessam pela área, né? Primeira coisa, eu queria dizer que depois de 21 anos na assistência, agora eu estou na academia, mas eu fiquei 21 anos direto no Hospital Geral, tenham cuidado, porque psicologia hospitalar é uma cachaça. Quando a gente entra, quem está aí, a Ada está rindo, quem está na área sabe que é isso, né? E é apaixonante, e eu acho que é uma prática que nos possibilita avançar muito, tanto em termos de pesquisa, de estudo, né? Na psicologia, sempre um grande desafio, surgem áreas médicas novas, doenças novas, que vão nos colocando esse grande desafio de estudar, de compreender o que se passa, qual é o impacto de tudo isso, do adoecimento na vivência emocional do doente e da família. Mas, por outro lado, também para nós profissionais, é algo que nos ajuda muito a repensar a própria vida. Né? Eu falo que a gente tem um ganho profissional muito grande e tem um ganho pessoal muito grande. E a gente descobre que viver é muito simples, né? Quando o Éder fala da finitude, de terminais somos todos nós, e a gente fica, nossa, mas como é que é isso? Como é que você consegue trabalhar com alguém que está morrendo? A gente consegue fazer isso tudo quando a gente começa a ressignificar a própria vida. E a descobrir, eu, por exemplo, na psicologia hospitalar, eu descobri que eu não tinha problema e que eu era muito feliz. Então, viver torna-se mais simples diante do sofrimento extremo de muitos, que nos traz um grande aprendizado. Então, eu queria fazer um convite a vocês que não conhecem a área, através da leitura do livro, um convite aos profissionais que também leiam, nos dê o seu retorno do que achou, né? Façam suas críticas, agradecer a presença da Gláucia, que é uma das autoras, que está aí conosco, o Jaider, a Nelly, que está aí, que vieram somar, né, no livro, contribuir com seus fazeres, com seus conhecimentos. O meu contato está no livro, no e-mail, mas eu vou estar repetindo, eunice.ead, abreviatura de educação à distância, @hotmail.com, o celular 9959-4397, e eu estou à disposição de vocês aqui também na Faculdade Pitágoras. Eu pedi autorização para Mariana. Eu queria fazer um agradecimento aqui especial para a Ada. Ela foi uma pessoa, mas na minha prática profissional, uma pessoa muito relevante, de uma importância muito grande.
uma pessoa que não está no livro como autora, mas ela está um pouco como autora das minhas práticas, assim, é uma pessoa que me influenciou de um modo muito positivo, e eu não posso deixar de ressaltar, Ada, o tanto que você é importante, foi importante para a minha formação profissional, inclusive para eu acho chegando aqui com esse livro. Então, assim, muita gratidão, um abraço muito grande, um carinho enorme. Nós agradecemos a presença de todos. Convidamos vocês agora para o lançamento do livro, que vai ocorrer aqui no Salão ao Lado. Os autores estarão lá para dar os autógrafos. Obrigada. Sim, eu sou professora na PUC em Arcos e hoje uma alegria enorme estar aqui nessa lançamento do livro, nessa roda de conversa, onde a gente tem uma grande contribuição para o trabalho da psicologia, da saúde e hospitalar. Acredito que o livro ele vai beneficiar muitas pessoas que já trabalham na área da saúde, nessa construção de como que é possível realizar um trabalho do psicólogo dentro de uma instituição de saúde, visando o desenvolvimento da paciente, da equipe e da instituição como um todo. Sinto emocionado, né, por ser pai da Lili, essa grande menina. Apesar de não sou um psicólogo, mas as palavras lá, né, são fáceis de ser entendidas, e a gente sente como é importante, né, essa psicologia, né, nessa área hospitalar. Então eu sinto muito orgulhoso, sabe, fazer parte, né, desses autores, né, a Liliana, minha filha querida. Bom, esse livro eu ainda não li, mas eu acredito que com certeza vai contribuir muito para a nossa prática. Eu já trabalhei em hospital um tempo e a gente sente falta dessa parte, né, de embasamento teórico, que é muito pouco ainda nessa área hospitalar. Eu gostei muito da discussão, foi muito enriquecedora para a gente como profissional. E eu tenho certeza que esse livro vai fazer muito sucesso e vai ajudar muito a todos os profissionais da nossa área, no nosso trabalho, na prática, no dia a dia.